A ceia celebra a vitória de Cristo por antecipação. Quando Jesus estava à mesa com aqueles homens, eles estavam comendo e bebendo com Ele de uma vitória que seria conquistada no dia seguinte. Horas depois, Jesus já estava celebrando, ainda que num tom profundo e certamente depois angustiante, mas Jesus estava naquele momento celebrando a vitória que viria na cruz do Calvário, a vitória da ressurreição. A ceia do Senhor é uma mesa de vitória, é uma mesa de vitoriosos que herdaram a vitória do seu Senhor. Então você está aqui nesta manhã em uma mesa de vitória, de conquista. Jesus venceu e a mesa está posta. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Podemos se alegrar nisso. Ela também marca, e é importante dizer isso na primeira ceia do ano, sem dúvida nenhuma, ela marca a aliança de Deus com o seu povo. Por isso ela fica aqui na frente como uma marcação perpétua diante dos nossos olhos durante toda a ceia. A ceia marca a aliança que Deus fez com o seu povo. Esta aliança continha e estava diante dos apóstolos e agora diante de nós, contendo a compreensão de que o perdão só seria possível por meio de um sacrifício de sangue perfeito. Esta mesa marca o sacrifício. O corpo de Jesus foi esmagado na cruz do Calvário. O corpo de Jesus foi esmagado antes mesmo pela mão dos romanos. Ele foi esbofeteado pelos soldados. Ele foi cuspido pelos sacerdotes que rasgaram suas vestes quando ele se declarou o Filho de Deus, vindo em poder e glória. Ele disse o que eles queriam ouvir, porque o Filho do Homem estava se declarando e quando se declarou foi ofendido, esmagado. Então a ceia marca a vitória de Jesus sobre tudo isso, todas as tentações e tudo mais, marca o nosso perdão. Ela é narrada pelos 4 evangelhos, quase que em uníssono, quase com as mesmas palavras às vezes. Ela também é mencionada pelo apóstolo Paulo, letra por letra, como nós a lemos em 1 Coríntios capítulo 11. Nela tomamos ciência, preste bem atenção, apesar do calor, tomamos ciência de algo grandioso. João Calvino, ao pregar em muitos e inúmeros sermões sobre a ceia, ele repetia algo que me chama muita atenção. João Calvino fala assim: na ceia, Jesus ressalta que Ele é nosso. Que coisa magnífica isso. João Calvino dizia para o seu auditório no século XVI, a ceia marca Jesus dizendo: eu pertenço a vocês, esse é o meu corpo dado por vocês, esse é o meu sangue dado por vocês. Jesus Cristo é nosso. A ceia tem uma declaração profunda: eu sou de vocês, diz o Senhor, eu sou para vocês. Mas algo mais deveria nos marcar, além destas grandes afirmações, sem dúvida. Nós podemos ver que a ceia, para quem está este ano tomando sua primeira ceia, como nós aqui, a ceia deve apontar para recomeços. Sim, Jesus diz: esta é a nova aliança. A ceia traz uma renovação. A ceia diz que algo novo está acontecendo ali, algo que nunca tinha acontecido iria começar ali. A ceia então marca uma renovação, uma nova aliança de Deus com os homens estava sendo feita naquela mesa por meio de Jesus Cristo. A ceia marca um novo caminho, uma nova história, uma nova aliança. A ceia traz todas essas implicações teológicas, mas muito profundas, e eu gostaria de ressaltar que a ceia marca também Jesus. Jesus também é marcado naquela ceia. Para isso, eu começo dizendo, e aí já no corpo central da mensagem, o que Jesus disse no verso 15. Ele ressalta algo que é a primeira marca que eu gostaria das duas, de que você tivesse nesta manhã
no seu coração. Você veio aqui para ser marcado por Jesus Cristo. Você veio nessa manhã para ser impactado por Ele. Você veio para ouvir a voz daquele que você disse para as pessoas na rua: Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Ele que você prega na rua veio falar com você hoje aqui também. Então olha o que Jesus diz no verso de número 15: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. É isso mesmo que você leu. Jesus está, e aí eu vou ser bem honesto, sabe-se lá desde quando? Sendo o Logos eterno, sendo eterno com o Pai, Ele está ansioso. Eu não saberia dizer se Ele está ansioso desde o começo do ministério, se Ele está ansioso desde que Ele era um menino, se Ele está ansioso desde antes da fundação do mundo. Mas eu posso lhe dizer que Jesus Cristo não teve a ideia da ceia e falou: vamos fazer. Jesus estava preparado interiormente. Jesus estava desejando preparatoriamente estar com aqueles homens e estar naquela ceia. A palavra no grego, ela tem um equivalente positivo. Preste atenção para que você não faça na sua mente um grande equívoco. Ela é um equivalente oposto e positivo à concupiscência. Você sabe o que é isso? Desejo ardente pelo pecado, a concupiscência. Esta palavra em grego, ela tem um oposto, que é desejo ardente por algo muito bom, em qual eu me preparo para receber. Jesus Cristo está se preparando para a ceia há muito tempo e desejando comer com aquelas pessoas. Não é apenas uma execução do sacrifício. Perceba no texto, ele não está falando assim: estou há muito tempo querendo cumprir a obra que o Pai me deu. Isso não seria errado, mas ele diz assim: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com quem? Com vocês. A mesma Páscoa, ou a mesma mesa, que ele pede que seja lembrada. Ele fala: façam isso em memória de mim. Até que ele venha, isso vai ser lembrado. Nós precisamos lembrar nesta manhã de que Jesus estava desejoso de estar com aquelas pessoas, fazer aquela mesa, preparar a mesa. Se você ler o texto que vem do verso 7 até o verso 13, é só você olhar por alto, você já vai lembrar. Jesus mandou eles fazerem as coisas. Jesus já tinha preparado tudo, preparado o local, preparado o homem que tinha um cântaro que ia levar eles até o local. Estava tudo preparado. Olha só, verso 12: ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali façam os preparativos. E indo acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Jesus não achou um lugar qualquer, tudo planejado, porque Jesus estava se preparando e preparava um grande momento. Isso tem muito a ver com este local onde estamos, diante desta mesa, falando o que estamos dizendo. Jesus está nos dando aqui a primeira grande lição que eu gostaria que nós tivéssemos com essa ceia, de que Jesus deseja estar com o seu povo, e de que desejar estar com Jesus é uma coisa que não pode deixar de estar, não somente diante desta mesa, uma vez por mês, mas no desejo íntimo de cada um de nós quando acordamos de manhã, de desejar estar com Ele. Você já esteve com alguém que não parece estar interessado em estar com você? É horrível. Sim, não quero ser almático aqui e tentar puxar a coisa para o sentimento, mas eu não posso negar as palavras de Jesus: desejava ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, para falar aquelas coisas, para anunciar o nosso futuro juntos, para falar de grandes momentos que não terminariam numa mesa, para falar que eu ia sofrer, mas para falar que eu ia vencer, para falar grandes coisas. Jesus está esta manhã aqui falando grandes coisas para nós.
Jesus está aqui dizendo grandes coisas para o seu povo, e o seu povo deve ter vindo preparado e desejoso por ouvir o seu Senhor. O seu povo está aqui nesta manhã dizendo: fale-me mais, Jesus, fale-me as grandes coisas que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo para aqueles que o Senhor amou desde sempre. Fale-me mais, Jesus. Esta deve ser a consideração inicial que você deve ter já aí com Jesus na sua cadeira. Fale-me mais, Jesus. Eu também desejo te ouvir, Jesus. Eu não estou tão preocupado assim que está tão calor, porque está, Jesus, mas eu vim para te ouvir, Jesus. Eu vim para ouvir a tua voz. Eu estava ontem pensando: Jesus vai falar comigo amanhã. Eu estava na sexta-feira pensando: Ele vai falar comigo amanhã, depois de amanhã. Eu estava no mês passado: tomara que chegue aquela ceia onde Jesus sempre fala comigo, porque era assim que Ele estava. Quero falar com eles, quero comer com eles, e o seu povo deve estar. Quero ouvir a voz dEle, domingo após domingo, manhã após manhã, ceia após ceia, uma outra ceia, uma outra voz de Jesus ressoando em meu coração. Este é o desejo de Jesus, e deve ser o desejo do seu povo, que está aqui esta manhã reunido. Ele estava ali falando do seu destino. Uma das coisas mais maravilhosas ao falar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, é que Ele se abre. Nós conhecemos muito melhor as pessoas em suas intimidades quando elas falam do seu padecimento. As alegrias têm um bom lugar para estar, mas quando elas dizem o quão angustiadas estão, ou o que vai lhes acontecer, ou mesmo quando elas dizem assim para nós: olha, preparei uma coisa para a gente para o mês que vem. Como é que você se vê? Como você se vê quando alguém diz assim: eu preparei uma coisa maravilhosa para nós fazermos no mês que vem? Você percebe: nossa, esta pessoa se planeja para estar comigo. Agora perceba Jesus, por favor, por favor. Ele desejava estar, ele estava, e ele disse: vamos estar mais lá na frente. Jesus Cristo nos amou, Jesus Cristo nos ama, Jesus Cristo nos amará. Que grande notícia! Desejou estar conosco, deseja estar conosco, e desejará eternamente estar conosco. Grande notícia esta manhã, grande anúncio esta manhã, para aqueles que procuram ser amados, para aqueles que desejam ouvir que Jesus os ama. Jesus deseja estar conosco. E Jesus que preparou a ceia materialmente, Jesus que colocou a mesa antes para ser posta, preparou o local mobiliado, Jesus que preparou o seu próprio coração para estar conosco, para estar com aqueles homens, também nos mostra que os cristãos devem preparar os seus corações para estar com Jesus. Este é o ponto aqui. Devemos preparar nossos sentimentos, aspirações e grandes considerações futuras para estar com Jesus. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou te falar. Você está errado em não pensar em estar com Jesus durante a semana. Você deve, nesta manhã, trazer reconsiderações e pedidos de perdão por não planejar-se e desejar estar eternamente com Ele. E deveria reconsiderar também, a partir da própria ceia, não pensar muito sobre ouvir Jesus na ceia. E deveria falar com Jesus nesse momento, dizendo: o Senhor tem razão. Eu penso em tantos planos, eu planejo tantas coisas, mas parece que estar com o Senhor eternamente não é algo que ocupe a minha mente durante a semana. E então, o que ocupa a sua mente durante a semana? Essa deveria ser uma pergunta que você deveria fazer e dizer: Jesus, agora eu me lembrei o que ocupou minha mente. Aquele problema lá do trabalho, aquela situação familiar, aquele problema relacional que eu tive com o irmão, com a irmã,
aquela preocupação de ter o trabalho ou não, estas coisas não deveriam nos roubar o desejo de estar com Jesus. Pelo contrário, nos fazem mais ainda desejar estar com Ele, que cuida de nós, que ampara-nos. Então eu gostaria de, nesta manhã, trazer essa consideração de que não somente para a ceia é uma imagem declarada do desejo de Jesus, dele ter posto a mesa para nós, mas o desejo de estar diante dele em uma mesa maior. Você sabe qual é esta mesa? Você sabe? Você já ouviu falar? Apocalipse capítulo 19 fala sobre as bodas do Cordeiro. Jesus preparou uma mesa e está preparando outra. E nesta outra, preste atenção, nesta outra mesa, Ele reunirá todos os irmãos. Nesta mesa, você sentirá a presença do Espírito Santo de um modo como você jamais experimentou. Nesta mesa, você vai ouvir a voz do Pai. E a mesa com muitos filhos. Jesus está preparando uma grande mesa para nós. E nesta mesa não são as comidas que nós costumamos esperar, que nós ficamos ansiosos pelas ceias de Natal e Ano Novo, não. A comida vai ser importante, porque obviamente a gente vai olhar e vai falar assim: olha isso eu nunca vi quando eu morava na terra. Eu nunca vi naquele outro lado, isso é maravilhoso. E você vai olhar para a direita e estará lá o Filho do Homem. E alguns de vocês aqui já disseram que se emocionaram assistindo séries como The Chosen, onde Jesus está lá conversando, brincando, dançando. Aquilo não é nada perto da alegria de Jesus com o seu povo. As danças. E estarão lá os grandes homens e mulheres de Deus que desejavam por esta mesa todos os dias. E lá você vai encontrar o Paulo, você vai encontrar Jeremias conversando, você vai encontrar as mulheres e homens de Deus, você vai encontrar Miriam, você vai encontrar Ruth, você vai encontrar aquelas pessoas todas falando umas com as outras, em um ambiente muito mais real do que este. E todos dizendo: como isto é melhor do que foi prometido até. Parece que a promessa já era grande, mas quando a gente está aqui agora, e aí Jesus olha e diz: mas não vai acabar. Esta é uma diferença enorme. A gente volta para casa, esperando o outro mês. Mas naquela mesa, estaremos dia após dia diante do nosso Senhor. Havia mais expectativa sobre Jesus em décadas anteriores. Haviam mais canções sobre como desejávamos estar com Ele. E as canções mudaram, porque o povo parece que se esqueceu de que isto é só uma prévia. Se por um lado existe este aspecto ardente de expectação, por um outro, nós precisamos entender, então como é que eu faço para mudar esse tipo de vida que parece não esperar por Jesus, não desejar por Jesus e está tão preocupado com os lados? O Senhor nos ofereceu nas Escrituras modos de pensar que são comuns a nós e que podem nos ajudar. Eu vou lhe dar um exemplo: o casamento. O casamento é uma figura usada pelas Escrituras para mostrar as representações de pessoas que desejam estar com Jesus. Jesus já usou casamento para falar das 10 virgens, já usou casamento para falar do convidado, e já usou casamento para falar de nós também, porque somos noiva de Cristo. Então, o casamento é explorado em todas as suas figuras. Você já percebeu isso? Convidado, a noiva, nós como casados com Jesus,
O casamento, ele traz uma dimensão, mas por quê? Porque aquilo que ele era em termos de expectativa, em níveis diferentes, mas ainda ele continua sendo. Se você é um noivo ou uma noiva, você está preocupado com os detalhes. E aí, como é que vai ficar o andamento? E a liturgia? E as músicas? Quem é que vai dar a palavra? Vamos chamar esta pessoa? Quando você está preparando, eu já me casei, então eu lembro daquelas coisas que você fica pensando nas semanas anteriores ao casamento. Será que vai ter comida? Será que a gente consegue entregar os convites? Você está sorrindo, né? Olha aqui, esse é o convite do meu casamento. Você se prepara. Você se prepara para um casamento. Esta é a condição do crente diante dele. O casamento é uma excelente figura. No casamento você memoriza aquelas palavras que você vai dizer. Você fica assim, não, eu não posso falar artificialmente, não é? Eu preciso falar, né? Eu lembro dos casamentos que eu fiz, eu preciso gravar. Eu não posso sair só lendo, eu tenho que ler, mas eu tenho que olhar para os olhos. Olha a preocupação que a outra pessoa veja a verdade no que está sendo dito. De que aqueles que estão vendo não falem assim, não, ele não gosta dela, ela não gosta dele. Imagine se eu chegasse para você e perguntasse, e aí? Faltam 6 meses para o seu casamento, como é que você está? E você dissesse assim, caramba, se você não me lembrasse, eu tinha esquecido? Caramba! Poxa, ainda bem que você lembrou, André, realmente eu vou me casar. Você está entendendo isso? Você está entendendo essa figura? Eu falo, peraí, como assim? Não, nossa, eu estou tão ligado no trabalho, eu estou tão assim com a pós, eu estou tão, tão tribulado lá em casa, que se você não me fala, eu não lembrava que eu ia casar. Olha, se você me falar isso, eu vou lhe passar um sabão daqueles bem... Agora imagine você ouvindo isso, e você é amigo do noivo, da noiva. Você vai falar para aquele cara assim, cara, eu perguntei para a tua noiva, como é que ela está para o casamento. Você acredita que ela esqueceu que ela ia casar? Está pensando, né? Você está pensando nisso, né? Você está trazendo para a tua vida com Deus, não é possível agora. E pastor, vai ter ceia, né? Caramba, se o senhor não fala, pastor, que ia ter ceia, eu nem me ligava. Olha isso. Você vai estar com Cristo, acalma o teu coração, essas coisas são passageiras. Ainda bem que você me lembrou que eu vou estar com Cristo. Como isso pode sair da sua memória? Muito simples, muito simples. Você está vivendo o tempo presente com todas as suas forças, mas isso aqui não é o definitivo, este não é o momento central. Estaremos com Jesus e devemos nos comportar como noivos e noivas, neste sentido, que estão com a mente focada no casamento, pensando naquele momento, organizando as palavras, buscando expressar da melhor maneira aqueles que nos perguntam, e aí? E o casamento? Olha, se eu pudesse estar com Jesus hoje, era hoje. Você aceitaria que alguém dissesse isso? Eu insisto na analogia. Você aceitaria que uma pessoa que vai se casar vai te dizer isso? Presta atenção. E aí, como é que está? Ainda bem que eu vou me casar, que eu não aguento mais o meu pai. Ainda bem que eu vou me casar, porque meu noivo tem condições, eu vou largar aquele emprego do inferno. Ainda bem que eu vou me casar, que eu vou sair daquele bairro infernal que eu moro. Ainda bem que eu vou me casar, porque aí, eu vou ter as minhas coisas. Essa é a mente de quem vai se casar? Fale comigo com a cabeça, é assim? O que você espera de uma pessoa que vai se casar? Poxa, vai ser tão bom,
ou poder conversar com ele, com ela. A gente vai poder ter tempo para se curtir, não é isso? A gente vai pensar nas coisas que a gente vai fazer junto, os filhos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós focamos de estar com Cristo para se livrar do mundo. Não é nem do pecado às vezes, é do mundo mesmo. Mundo difícil, mundo trabalhoso. Mas essa não é a expectativa grandiosa do nosso casamento com Jesus. É estar com Jesus. É ardentemente esperar por... Mas a gente não pensa nisso, a gente não mastiga, a gente não fala sobre isso. Como pode esperar que vai chegar numa ceia e por mais que o pastor esteja aqui forçando para ver, você não vai, você vai ficar assim, caramba, né? Verdade que ele está falando, ao invés de, meu Deus, o que eu fiz na minha semana? O que eu fiz no meu mês? Que é isso que você espera de alguém que está arrependido? Uma consternação, uma nova atitude. Não se espera estar focado no trabalho e se esquecer do casamento. Focado nos problemas e se esquecer do casamento. Não é justificativa uma vida difícil e se esquecer de Jesus da mesa do grande dia. Você está errado, meu irmão e minha irmã. Deveria estar cultivando grandiosas expectativas sobre esse grande dia. E por isso sua ansiedade é diferente da ansiedade de Jesus. A ansiedade de Jesus era pelo relacionamento, pelo cumprimento da relação com o seu povo, a aliança com o seu povo, o desejo de estar com o seu povo. Nossas ansiedades são por coisas que vão acabar. Se você ficar numa cama de hospital, você não consegue mover uma palha para resolver. Você fica clamando por saúde, porque você não consegue dar 2 passos para resolver. Olha as nossas ansiedades, olha com que a gente se preocupa. Com coisas que se Deus nos der um mal-estar, a gente não consegue nem dar 2 passos para resolver, em vez de estar expectando aquele grande dia. Se eu fosse amigo de você e ouvisse da sua noiva que ela nem sequer está pensando no casamento, eu diria para você repensar esse casamento. Se ela já não está pensando em você agora, algum problema ela tem. Ou ela tem que se resolver, ou vocês não têm que se casar, porque a expectativa de quem se casa é de que você está desejando muito aquilo, de que aquilo permeie os seus pensamentos, e com Jesus Cristo tem que ser muito mais. Portanto, eu gostaria de lançar a mão de uma outra figura que Jesus também usa. Eu gostaria que você pudesse ir a Lucas mesmo, aí mesmo onde você está, mas no capítulo 14, porque a figura do casamento também é explorada na pessoa do convidado. Eu vou remontar ao verso 12, quando Jesus está ali, ele foi convidado por um homem importante para comer na casa dele, e ele estava vendo a movimentação dos convidados. Em determinado momento, Jesus disse para ele, dá uma olhada no verso 12, 14 e 12. Dá uma olhada. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensá-lo. De quem ele está falando? De nós, cegos, coxos, aleijados, incapazes de recompensá-lo pela sua bondade. Ele chamou pessoas que não deveriam e nem poderiam, nem teriam dignidade de estar à sua mesa. E mais, ele vai no verso 15 nos dizer o seguinte, dá uma olhada. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados:
venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os coxos, para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus está nos apresentando de que haverão reprovações naquele grande dia. Pessoas que ainda se consideram convidadas, não são convidadas, não estão na lista. Ouviram o que vocês estão ouvindo, e eu espero que não seja ninguém aqui, mas naquele dia não vai entrar, porque a mesa está posta aqui agora. Desprezo ou honra são dados agora por você a Jesus. E a primeira coisa que esse texto lembra é que Jesus chama os indignos. A segunda coisa que ele nos mostra é: damos desculpas esfarrapadas para não estar com ele. E a terceira coisa é que se você está ouvindo isso e continua insistentemente a desejar o mundo, e as suas preocupações são sobre casar, trabalho, negócios como estes, corre o risco de estar entre nós pessoas que vão dizer no final: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: eu não conheço. As advertências precisam ser dadas diante da mesa, para que o povo acorde e para que ninguém seja desculpável diante de Deus por estar ouvindo tais palavras. No final você vai ficar bem assustado com a continuação do texto. Grandes multidões, diz o verso 25, o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, o quê? Não pode. Jesus está dizendo assim: não pode. Se você ama mais outras coisas do que a mim, você não pode, você não vai conseguir, não vai seguir, não tem para você. Você precisa abandonar o amor por estas coisas e me colocar no meu lugar, o lugar que eu jamais posso sair da sua vida, que é sobre tudo isso. Isto é tão importante que nos leva ao final desta nossa reflexão, aos 15 minutos finais dessa reflexão, no texto de Lucas 22. Jesus, depois de falar da sua grande expectativa e desejo de estar conosco, que aponta para nós como uma necessidade de também desejarmos estar com Ele, Jesus vai falar o seguinte, dê uma olhada ali no verso de número 15. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Discípulo de Jesus come a Páscoa com a consciência do padecimento. O discípulo de Jesus se prepara para Jesus também para sofrer por Jesus. Sofrer como? Sofrer para e sofrer apontando para que outros vejam Jesus. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que você pode ter feito este ano foi ter feito um planejamento de oração, um planejamento de leitura, um planejamento de serviço ao reino, e você se planejou. Mas eu gostaria de te antecipar de que existe algo que você não precisa se planejar, você não precisa colocar na lista, mas que vai estar lá: o padecimento. Jesus anuncia o padecimento e prenuncia o nosso padecimento. A mesa de Jesus anuncia que nós fomos resgatados
por meio do sacrifício do corpo de um homem e o derramamento até a última gota do sangue deste homem. Então nós, como cristãos, estamos celebrando a vitória de Jesus e esperando pelos momentos onde estaremos eternamente com Ele, com a consciência do padecimento. Você e eu precisamos ter consciência de que o sofrimento não é uma coisa ou outra na vida do crente, e de que ele é muito desta jornada. E quando eu não tenho essa consciência, eu procuro uma vida de prazeres. Eu estou sendo bem claro, sem tentar fazer palavras difíceis. O que nos afasta, eu estava vendo um teólogo falar sobre isso, não sei se foi o Murray ou foi o Frame, ele falou assim, olha, a gente não percebe, mas estamos o tempo todo fugindo do sofrimento, e a Bíblia o tempo todo está nos apontando para ele. A gente foge dele e a Bíblia nos aponta de volta. Então você quer um teatro vivo do sofrimento? Você está comendo carne e sangue representados aqui. Você quer coisa mais dura de se ouvir? De que aquele homem estava celebrando a morte e a vida, e ele estava dizendo, por enquanto é morte, mas no reino vindouro, quando vocês beberem de novo o fruto da vida comigo, porque é isso que ele quer dizer, quando vocês beberem comigo, não é que entre vocês vão beber, vocês vão lembrar disso, mas um dia vocês vão beber de novo comigo, e quando vocês beberem de novo comigo, o sofrimento vai ter acabado. Preste atenção, ao fugir do sofrimento, ao fugir de uma vida abnegada, ao fugir do que você leu em Lucas 14, amar mais, ao fugir disso, você foge de Jesus. Ao fugir do sofrimento proposto por Jesus, é de Jesus que você foge. Ao fugir de uma vida sacrificial pelo reino para que outros conheçam a Cristo, não é só da vida sacrificial, você está fugindo dele, você está afastando-se de Jesus. Você está dizendo, eu não quero Jesus, ao dizer, eu não quero padecer com Ele, como Ele para Ele. Por isso, é desejar ardentemente a Páscoa, é desejar ardentemente ser ligado a Ele em seu sofrimento. É desejar ardentemente estar no futuro com Ele e no presente como Ele. No texto de Lucas 9, 23, ele ainda vai dizer, quem não pegar sua cruz dia após dia, como é que se padece por Jesus? Eu poderia listar um monte de coisas, mas se padece por Jesus, a primeira que eu quero listar é lutando até o sangue contra o pecado, como diz o autor de Hebreus, é lutando até o sangue. Crente que diz, eu nunca vou conseguir vencer esse pecado, está se entregando. E a Bíblia não permite isso. A Bíblia diz que devemos lutar até o sangue contra as tentações, contra as coisas que nos cercam. Por isso, crente que pensa e projeta desistências futuras na luta contra o pecado, não está tendo claridade da impossibilidade do que ele está falando. Não é possível. Então, crente, ele é alguém que está dentro de um campo de sofrimento. Ele está dentro de uma guerra, ele está dentro de um conceito muito claro de vida, onde o sofrimento não é uma coisa ou outra, é uma vida, e que tem uns oásis que Deus coloca, para a gente respirar um pouco e voltar para o caminho do Gólgota, do dia após dia. E se você luta contra o pecado até o sangue, você se abstém de um monte de coisas que te fazem e forçam o teu desejo, te inclinam a esse tipo de coisa. Pessoas que lutam contra o pecado até o sangue, são pessoas que estão, digamos assim, altamente comprometidas com a vitória sobre o pecado. Pessoas altamente comprometidas não estão preocupados com gente corrigindo eles, quer mais que corrija mesmo. Não estão preocupados se vão ficar sem ver os grandes filmes. Tem gente que fala assim, não, mas olha só, esse filme tem algumas cenas de nudez, eu sei que... Mas eu pulo, sabe, eu vou lhe falar uma coisa sobre as suas concessões, elas vão lhe derrubar. O radicalismo de arrancar o olho e cortar o braço não parece condizer com a nossa realidade, muitas vezes extremamente tolerante.
O discípulo de Jesus não tolera o pecado em si mesmo. Ele é misericordioso com o dos outros. Com o dele, ele é extremamente radical. No sentido de restrição, no sentido de, não, isso não pode e não vai ter, e acabou. Zombamos de pessoas do passado que buscavam esse zelo, como os puritanos. Muitas vezes a gente fala, nós exagerados. A gente pode criticar métodos, mas não a motivação do coração de um homem, de uma mulher que luta até o sangue contra o pecado. O segundo ponto disso é que se você entendeu a vida sacrificial, a conformação a Cristo será muito difícil. Ela é doída, ela é autorrestritiva. O irmão Alan sempre pede oração assim. Ele sempre pede, vocês já viram? Eu quero ser mais conformado a Jesus. Esse é o pedido do Alan, que não está aqui conosco nessa manhã. O Alan sempre faz, quero ser mais parecido com Jesus. Se ele estiver nos ouvindo agora, as aspirações de Jesus são sempre para os outros em honra a Deus. Preste atenção. Os desejos de Jesus são sempre para os outros em honra a Deus. Não é outra história. Qualquer concessão que o seu coração faça, onde você é favorecido e depois vem os outros, está errado. Primeiro, os outros para Deus. Mas nossa, isso vai me levar a uma vida onde eu vivo para os outros. Sim, amar ao próximo como a si mesmo é olhar para o próximo e desejar que ele tenha aquilo que talvez fosse a coisa mais maravilhosa que você desejasse. Conformar-se a Jesus precisa mudar as palavras. Quem se conforma a Jesus está buscando falar das coisas do reino o tempo todo. É incrível como às vezes termina culto e eu vejo as pessoas simplesmente ignorando o que Deus falou com elas. Isso me irrita profundamente. Às vezes eu estou chegando perto de uma pessoa que acabou de falar assim, Senhor, obrigado pelo culto, amém. Cara, tu viu aquele jogo? Tu viu aquela partida? Isso é inacreditável. O próprio Deus desceu do céu em seu espírito para falar com aquela pessoa e ela não consegue olhar para outra num término de culto e falar assim, glória a Deus. Ele ainda fala comigo. Ele ainda fala com esse povo rebelde. Nós precisamos mudar o desejo por falar por Jesus, incluí-lo em nossas conversas, incluir em nossa vivência, acordar com os nossos filhos, pais, esposas, maridos, e olhar e dizer assim, Ele nos deu mais um dia, louvemos. Temos medo de ficar excessivamente crentes, temos medo de ficar chatos, temos medo de ficar caixinhas demais, quando na verdade o nosso medo tem a ver com não querer nos se parecer tanto com Jesus ao ponto de sê-lo. Então, nos tornamos palatáveis. Então, nos tornamos aceitáveis. E não lixo do mundo. Escória de todos. Jesus era ignorável, desprezível para o seu mundo. Ele foi jogado no lixo. E nós estamos muitas e muitas vezes gastando nosso tempo todo passando pelo dedo no celular, vendo stories, vendo feeds, vendo tudo. E eu não estou falando de coisas possíveis, honestas, com qual você gasta o seu tempo. Você pode olhar o seu Instagram, você pode olhar o seu... Não vai para o outro lado, vai para aquela coisa que você fica assim, ó. E aí eu pergunto, e a sua oração? Está difícil orar? Claro que está difícil. Eu não estou esperando que isso realmente mude. Eu não quero que isso mude. Porque eu evito o sofrimento da oração, porque oração é sofrimento, é difícil orar. Como diria Spurgeon ou Tozer, um dos dois, ore até orar, poxa. Ore até conseguir. Agora eu estou falando, eu estou assistindo, está mudando a coisa. Então nesta manhã é a primeira ceia. Acredito que eu não tenha que me desculpar com a minha igreja por estar sendo tão incisivo. Mas o que você pretende esse ano? Você não sabe se é o último ano da sua vida. O que você espera deste ano? Que pode ser o último ano da sua vida. Pode ser o último ano desse lado da eternidade. Você está esperando muitas coisas. Você está esperando, tem muitos projetos, tem muitas coisas legais para você fazer. Mas você só tem hoje. Talvez só esse ano mesmo.
E vai toda a ceia ficar assim, é mesmo, eu tenho que me preparar mais para a ceia, eu tenho que esperar mais por Jesus, essa semana eu caí nos pecados que eu sempre caio, e está tudo bem conformado, não há ninguém desesperado porque está pecando, não há ninguém intensamente triste por ter pecado, é só mais uma coisa que Jesus já venceu para mim na cruz, sabe? É tudo extremamente hipócrita, extremamente hipócrita. Como podemos ser hipócritas e pegar depois o pão, ouvindo, este é meu corpo. E você, meu Deus do céu, esse homem levou isso a esse ponto. E aí você pega o cálice e vê, isto é meu sangue, dado para perdoar você. E aí você se lembra de como você luta contra o pecado. E é um esforço tão pequeno muitas vezes. E aí você se lembra de como você fica cansado. E aí eu não estou jogando indireta, não gosto dessas coisas não, tá bom? Fica bem tranquilo que se vier, vai vir de Deus nesse sentido. Aí você trabalha aqui na faxina e fala assim, ai meu Deus, está calor, ai meu Deus, não sei o quê. Aí você vem ensaio do louvor, aí o pastor, ai, puxa vida, mais um sermão, eu não sei como é que eu faço para fazer tantos sermões, que vida, ó azar. Sabe de uma coisa? Na verdade a gente esquece do sangue e da carne dele. Eu concluo dizendo, pare de fugir de uma vida desagradável. Para de fugir de uma vida dolorida. Para de fugir de uma vida sacrificial. Para de ter medo de não conseguir aquilo que outros conseguiram. Não se trata disso a vida. A vida é Cristo, que morreu sem casa, sem mulher, sem filhos, sem honra, sem nome, cortado da terra dos viventes. A vida é Cristo, e o que Cristo der, nós aceitamos. Tanto os oásis, quanto as longas pedras pontiagudas do chão, onde vamos chorando e dizendo, dá-me forças, Senhor, dá-me forças. Do lado, dois campos verdes, onde você pode escolher pisar nessas pedras pontiagudas, ou pular para o pecado e dizer, ufa, dá para ir por esse lado aqui, ó. E aquelas pedras pontiagudas, poucas pedras onde você encontra que não tem espinho, né? Mas você vai andando e você olha para os lados e fala assim, que é mais fácil, tem tanta gente correndo aqui do lado, tem gente correndo na beira do caminho, por que eu vou ficar nesse? Está doendo muito. Sabe, porque é o único, estreito, dolorido, a via crucis, é esse o caminho do Gólgota. Ele nos diz, pega a cruz, ele não diz, pega uma vida boa, ele diz, pega a cruz e me segue, e dia após dia, diga não para si mesmo. E este é o não que nós dizemos para nós. O primeiro não é para o mundo. Tem gente que fala assim, eu dei as costas para o mundo. O primeiro não que Jesus diz não é o mundo, é para mim. Aquele que quer pegar a cruz, diga não a si mesmo. Toma a sua cruz e segue. O primeiro não é para o sucesso do mundo, para as vaidades. O primeiro não é para mim. E esse é o mais difícil. Então nós estamos nesta manhã agora, e aqui concluo, para dizer não para nós, para dizer sim, Deus, se esse é o caminho do cristão, um caminho de dor, de luta, um caminho difícil, onde as coisas parecem nunca estarem sempre todas pacificadas, tem sempre uma luta na esquerda ou na direita, eu resolvo uma, tem outra, é assim. É assim que você está sendo chamado para a mesa do Senhor, onde Ele deseja ardentemente estar conosco. Mas na mente dele, se ele fechasse os olhos ali, enquanto ele estava com um pão na mão assim, ó, ele poderia já na mente dele ver seu corpo esmagado e o seu sangue jorrando.